Glória a Deus. A nossa meditação na Palavra de Deus essa noite está localizada no Salmo de número 139, capítulo 139, versículos de 1 a 4 e depois de 23 a 24. Esse texto, ele fala sobre a ação de Deus na vida de cada um de nós. Muito embora nós não conheçamos a forma com que Ele age, muito embora às vezes nem percebemos que Ele está conosco, muito embora alguns até nem creiam que Ele esteja entre nós. Alguns nem creem que Ele existe. Mas Deus, Ele age exatamente dessa forma. Deus, Ele sonda o coração de cada um de nós. Mesmo que você não peça para Ele, Ele sonda o seu coração. Mesmo que você não dê atenção a Ele, Ele sonda o seu coração. Mesmo que você seja o mais humilde dos homens sobre a face da terra, Ele sonda o seu coração. Você pode ter os piores defeitos, como também ter as maiores qualidades. Ele sonda o seu coração. Mas o que Ele jamais vai fazer é invadir a sua vida sem que você venha permitir. Ele jamais vai invadir a sua vida se você não quiser que Ele venha tomar conta de você. Deus, como eu já tenho dito algumas vezes, Ele não nos criou por um acaso. Nós não somos um acidente da natureza, como tenta explicar a teoria da evolução. Nós, na verdade, fomos criados por Deus. Nós fomos completamente estudados por Deus. Deus, ao criar o ser humano, Ele tomou o cuidado dos menores dos detalhes para poder criar o homem. Para se ter uma ideia, não existe nada em você que não tenha uma utilidade real. Todos os nossos órgãos do corpo, todos os nossos membros, tudo tem uma razão de ser. Inclusive a nossa inteligência, a nossa capacidade de criar, tudo isso tem uma razão de ser. Até pouco tempo atrás, algumas pessoas, alguns críticos da religião, alguns ateus falavam: se Deus é tão perfeito, por que Ele criou o apêndice no ser humano, se ele só serve para doer? Está aí um grande erro, um grande equívoco que essas pessoas fizeram. Comentário completamente equivocado. Foi descoberto, depois de bastante estudo, porque afinal de contas a sabedoria do homem é limitada, foi descoberto depois de tanto tempo que faz parte do nosso sistema imunológico, o apêndice. Ele não é um acidente dentro do nosso corpo. Então, por mais que as pessoas tentem imaginar que Deus não existe, que nós passamos a existir por um acidente da natureza, isso não é uma verdade. A grande verdade é que Deus arquitetou os mínimos detalhes de cada um de nós. Você creia ou você não creia em Deus. Você seja agradecido por existir dessa forma, ou você seja ingrato e não agradeça a Deus por você existir desta forma. A grande verdade é que Deus conhece você muito mais do que você imagina. Deus te conhece de uma forma tão grande, que o texto nos diz que antes de nós abrirmos a boca, antes da nossa língua pronunciar a palavra, Deus já sabe. Quão maravilhoso é esse nosso Deus.
Isso tudo acontece porque Ele ama a nós. Deus ama a cada ser humano. Até ontem, inclusive, comentando junto na aula com os candidatos ao batismo, eu fiz o seguinte comentário: pedi para que se criasse um indivíduo imaginário com as piores qualidades que um ser humano pode ter. E imaginar que uma pessoa naquela condição, e aí nós fomos criando e foi colocado um estuprador, um ladrão, um assassino, um mentiroso, tudo que tinha de pior qualidade de se colocar no ser humano, nós colocamos nele. Se existe uma pessoa com todos esses defeitos, Deus o ama. A grande diferença é que Deus ama o pecador, mas Ele não ama as práticas pecaminosas dessa pessoa. Existem muitas pessoas por aí que ficam dizendo: Deus me ama como eu sou, Deus me aceita como eu sou. Deus ama realmente a pessoa como ela é, mas Ele jamais vai aceitar a pessoa como ela é. Deus não se conforma com o fato do homem ter se desviado tanto dos propósitos que Deus criou para o homem. Só que Deus, Ele não é como Satanás, como o diabo, que invade uma vida, que entra, que rouba, que saqueia. Deus, antes de entrar em nossa vida e interferir nos nossos caminhos, Ele pede licença para cada um. Ele pede licença, Ele pede permissão. Tanto é que a condição para ser salvo, a condição para ter comunhão com Ele, é crer em Jesus Cristo. É ter a fé em Jesus. E esse texto que nós lemos fala dessa grandeza de Deus. E os últimos versículos que nós lemos, os dois últimos, nós observamos uma petição que o salmista Davi, ele faz a Deus. Ele fala assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. O salmista, ele primeiro, nos 4 versículos primeiro que nós lemos, ele faz a declaração da forma com que Deus age. Ele faz uma declaração de que Deus, ele esquadrinha os corações do homem, que ele visita os corações do homem e conhece o homem por completo. Que mesmo antes de se alguém abrir a boca, Deus já sabe o que vai sair dos seus lábios. Deus sabe o que ele vai falar. Deus conhece as suas necessidades. Deus conhece as suas qualidades. Conhece os seus defeitos. Mas semelhante ao que Davi, que o salmista Davi, o grande rei Davi faz, ele pede para que Deus então entre no coração e depois de sondar e encontrar os defeitos, Davi, ele pede para que Deus o guie pelos caminhos dele. Essa é uma oração que nós todos temos que fazer. Essa é uma oração que cada um de nós precisamos fazer. Por quê? Porque, segundo diz a Bíblia, os caminhos dos homens são perdição e morte, mas os caminhos de Deus são vida eterna. Se nós nos atrevermos a levarmos a nossa vida por completo, sempre andando segundo o nosso bel prazer, segundo a nossa própria vontade, segundo aquilo que nós achamos, aquilo que nós gostamos, estamos perdidos. Por quê? Porque os caminhos dos homens o levam à morte. Mas não está falando da morte física, não. A morte física é uma consequência de nossos pais, Adão e Eva, terem pecado lá no início da história da humanidade. A morte é a única coisa
todos nós vamos passar por isso, a não ser que Jesus volte e arrebata a sua igreja e não tenha tido tempo para que a gente morra. Mas enquanto Jesus não vier, todo ser humano está fadado a passar pela morte. Os caminhos dos homens, que o homem escolhe para si próprio, o caminho que nós escolhemos segundo o nosso bel prazer, segundo a nossa própria vontade, querendo satisfazer somente os nossos desejos, estes caminhos são caminhos de perdição e morte. Por isso a importância de pedir ao Senhor para esquadrinhar os corações e depois nos guiar. Existem erros que nós cometemos e que nós mesmos não acreditamos que sejam erros. Algumas vezes nós cometemos um pecado diante de Deus, um pecado de certa forma grave. Mas como nós não entendemos que seja pecado, continuamos praticando. Mas o Senhor, Ele quer transformar as nossas vidas. Muito pelo contrário do que é pregado por tantas igrejas ou algumas religiões por aí. Deus não está tão preocupado com a sua situação financeira. Deus não está preocupado em te dar um carro bom, uma casa boa. Deus não está preocupado com esse tipo de situação. Deus está preocupado em te levar para o céu. Deus está preocupado em te conceder a salvação. A maior preocupação de Deus para com cada pessoa em particular é conduzir este indivíduo à salvação. Tem uma música que a letra dela diz assim: todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Essa é uma grande verdade. Ninguém quer passar pela morte. Mas uma outra grande verdade que existe, e que a letra dessa música não relata, é que todo mundo quer ir para o céu, mas são poucos que querem pagar o preço para ir ao céu. São poucas pessoas que querem permitir que Deus o guie segundo a sua justiça. São poucas pessoas que querem permitir que Deus o leve por um caminho reto à salvação. Porque, afinal de contas, levar uma vida pecaminosa é tão gostoso. Sem demagogia. A maioria dos pecados são prazerosos. Tudo bem que alguns prazeres agradam um tipo de pessoa e não agrada a outro. Mas aquele prazer que não te agrada, você não vai fazê-lo. Mas, no geral, pecar é gostoso. Só que é um prazer que leva para o inferno. Às vezes, se abster de um pecado faz com que amigos se afastem de nós, faz com que namoros se acabem. Eu vou contar uma grande verdade para vocês. Enquanto se é jovem, fase de namoro, normalmente, quando não se é cristão, quando não se tem temor a Deus, o que se quer é cometer pecado. E quando um dos dois, seja tanto o homem quanto a mulher, o jovem ou a jovem, escolhe levar uma vida santa, uma vida reta, porque tem temor a Deus, porque sabe que se avançar o sinal vai estar cometendo um pecado grave contra Deus, o outro se afasta. E aí, um ofende o outro, chamando ele de quadrado, tá? Vou usar palavras amenas, porque não nos é permitido no ambiente desse, nem cabe a nós que somos cristãos usarmos expressões pesadas ou baixas. Mas vocês imaginem as piores expressões que se usa contra uma pessoa que se nega a cometer um pecado durante o namoro, porque quer levar uma vida santa, uma vida reta. E o que Deus quer para nós
é nos salvar. E se tem uma coisa que impede o homem de ter um encontro com Deus, o que impede o homem de ser salvo é o pecado. Não é a condição social, se a pessoa é rica, se ela é pobre. Não é a questão cultural, se é uma pessoa muito estudada ou uma analfabeta. Nada disso impede a pessoa ter um encontro com Deus. Nada disso impede ela ser um salvo. Mas o que impede a pessoa de ser salvo por Deus é a prática do pecado. Cada um de nós precisamos agir como o salmista Davi e pedir para Deus constantemente, diariamente, observar a nossa vida e depois de fazer essa análise e observar, então nos guiar pelos seus caminhos. Essa é uma oração que nós temos que fazer diariamente. Sabe por que nós temos que estar sempre repetindo para Deus nos guiar pelos seus caminhos? Porque depois de certo tempo que a pessoa está dentro da igreja, depois de certo tempo que ela aceitou a Jesus, depois de certo tempo parece que as coisas se tornam tudo normal de novo. A fé se esfria e parece que aquilo que era pecado já não é mais. Porque uma vez ela comete um pecado qualquer e ela não recebe uma punição imediata de Deus. E aí então o pecado começa a se tornar uma coisa corriqueira na vida dela. Por isso a necessidade de estar sempre pedindo a Deus: Senhor, esquadrinha o meu coração, me analisa, vê se há algo ruim em mim, algo que não te agrade, e então me guia pelos teus caminhos. Quando nós agimos dessa forma, recebemos de Deus algumas recompensas. A primeira coisa que nós recebemos é a retirada do bloqueio espiritual. Porque quando o homem está em pecado, parece que ele ora e a sua oração bate no teto e volta. Ele tenta louvar a Deus, mas ele não consegue tirar de dentro do seu coração. Ele tenta falar, mas não sai. Mas quando então o homem ele pede a Deus que tire o seu pecado, e ele então toma a decisão de andar pelo caminho correto, há essa retirada desse bloqueio espiritual, e parece então que tudo que nós falamos com Deus, Ele responde de imediato. Existe uma sensação maravilhosa de alívio, de comunhão com Deus. A barreira do pecado é retirada. É como que se ao invés de você falar com alguém que está do outro lado da parede e que não consegue te ouvir, é como que se essa parede fosse arrancada e você ficasse frente a frente com a pessoa, e você então falando com ela, você percebe que ela está te ouvindo. Quando decidimos por andar pelos caminhos retos do Senhor, nós temos uma maior intimidade com Deus. O texto diz que antes de nós abrirmos a boca, Deus sabe o que nós temos, nós queremos, o que nós precisamos. E é tão interessante essa situação, que quando nós temos essa comunhão com Deus, quando nós resolvemos e decidimos andar pelos caminhos retos dele, nós temos uma intimidade tão grande com Deus, que começam a aparecer aquelas coincidências grandes demais em nossa vida. Situações onde nós pensamos, eu queria tanto determinada coisa, e de repente alguém chega e te apresenta e traz aquela determinada coisa para você. Parece que tudo flui naturalmente te levando para aquelas coisas que você gosta de fazer e que não são pecado. Por quê?
mesma forma com que um pai tem prazer de presentear o seu filho quando o filho merece, eu falo de merecer na condição de não ser um filho rebelde, de não ser um filho teimoso. Porque às vezes os pais concedem alguma coisa ao filho, não porque ele está dando com prazer, mas de tanto o filho reclamar, brigar e insistir. Quem eu acho que nunca presenciou dentro de um supermercado uma criança deitada no chão, esgoelando, gritando: eu quero, eu quero, eu quero. Numa situação que nem essa, um pai não tem prazer de dar alguma coisa ao filho, mas muitas vezes dá para que aquela cena se acabe. Mas quando o filho ele é obediente, quando o filho é um filho amoroso, então o pai tem prazer em suprir a necessidade, em agradar, mesmo que aquele filho não venha pedir. O pai ou a mãe, já sabendo de antemão, já dá o presente ao filho, mesmo antes do filho pedir. É essa a intimidade que nós adquirimos com Deus quando buscamos uma vida reta e andamos pelos caminhos do Senhor. Também existe um preenchimento de um vazio que normalmente as pessoas carregam dentro de si. Sabe aquela tristeza de que quando você está aí na sua casa, com a luz apagada, e vem aquele nó na garganta e você não consegue nem saber o porquê? Ou uma tristeza que você até sabe porquê? A palavra de Deus nos diz que quando nós temos essa intimidade com Deus, nós então apresentamos as nossas ansiedades a Ele, e Ele deposita uma paz dentro do nosso coração, uma paz tão grande, que nos mantém então em comunhão com o nosso Senhor Jesus. Ao invés de entrar em desespero e ir se drogar, ao invés de entrar em desespero e ir beber, ao invés de entrar em desespero e praticar 1001 pecados qualquer para preencher aquele vazio, e na verdade essas coisas não preenchem esse vazio, porque esse vazio é uma falta de paz de espírito. E essa paz de espírito, somente uma comunhão plena com Deus é capaz de preencher. Existem pessoas que têm um vazio tão grande dentro de si, que para disfarçar esse vazio, ela se torna a pessoa mais engraçada da turma. Não estou dizendo que isso acontece com todos. Nem sempre a pessoa que é o mais alegre é o mais vazio, nem sempre. Mas muitas vezes, a pessoa que tem aquele vazio dentro de si, ele é o que nós costumamos falar, o palhaço da turma. É aquele que mais brinca, é aquele que procura estar sempre ativo. Por quê? Porque ele tem um vazio tão grande dentro de si, que se ele parar, se ele não tentar preencher de uma outra forma, ele entra em parafuso. Mas este vazio nós conseguimos preencher quando temos comunhão com Deus. Esse vazio é preenchido quando nós temos paz com Deus, porque Ele deposita essa paz dentro do nosso coração. Ele faz preencher dentro de nós todo e qualquer espaço vazio que existe. Também, quando nós buscamos ter uma comunhão com Deus, o que acontece conosco é uma vontade cada vez maior de estar na presença do Senhor. Aquela vontade de ir para a igreja. Hoje não tem culto, mas eu queria ir para a igreja assim mesmo. Então, já que não tem culto, eu vou para o meu quarto orar. Eu preciso estar em contato com Deus. Agora, quando há esse vazio, ou quando a pessoa está levando uma vida em pecado, quando algo está errado na sua vida, em dia de culto, muitas vezes ele nem
Ele nem sente vontade. Às vezes vai na marra. Às vezes vai arrastado. Então, é necessário pedir a Deus: guia-me pelos teus caminhos. Outra coisa que acontece quando nós permitimos que Deus venha agir dessa forma é que as nossas energias são renovadas. E é interessante que não é só energia espiritual, não. As nossas forças físicas também são renovadas. E nós nos sentimos livres espiritualmente, não presos nem amarrados. Nós conseguimos falar de Deus naturalmente, porque nós temos comunhão com Ele. Quer ver um exemplo bem fácil de vocês compreenderem? Quem já brigou com alguém, quem já teve algum tipo de inimizade com alguém, numa conversa com outra pessoa, não queria nem ouvir o nome daquela pessoa, ao qual se criou uma inimizade, ao qual criou algum tipo de atrito. Fala de mim de qualquer coisa, mas não fala de fulano. Agora, quando a amizade está no auge, muitas vezes não se fala de outra coisa a não ser daquela pessoa. E quando se trata em relação a Deus, é igual. Quando se tem essa comunhão com Deus, quando Deus está nos guiando, o nosso prazer em tudo é falar de Deus. E em tudo nós conseguimos ver Deus. Nós observamos a chuva como hoje e conseguimos compreender o tamanho do poder de Deus. Se a natureza consegue fazer alguns estragos, como tem feito em algumas chuvas por aí, quem criou isso é muito maior e muito mais poderoso. Quando se tem comunhão com o Senhor, conseguimos observar a Deus em tudo, até nos menores dos detalhes. E nos menores mesmo. Quem já teve a oportunidade de observar, olhar no microscópio, ver uma gota de sangue e ver aquelas coisas minúsculas, as células, tudo isso foi criado por Deus. E quando observamos que aquelas coisas tão minúsculas, que nós não conseguimos enxergar a olho nu, são importantes para a nossa vida, e foi Deus quem criou aquela coisa tão minúscula para ser essencial na minha e na sua vida, nós conseguimos enxergar Deus em tudo. O que Deus quer de cada um de nós é um crescimento espiritual. Ele não quer que nós sejamos meninos a vida inteira. O apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, ele diz assim: quando era menino, eu agia como menino, eu discorria como menino, falava como menino, tudo ele fazia como menino. Mas quando ele cresceu, aí ele deixou as coisas de menino para trás e começa a agir como um adulto, com responsabilidade. O que Deus quer de cada um de nós é que nós venhamos atingir essa maturidade espiritual. E essa maturidade espiritual nós só conseguimos atingir quando permitimos que Deus venha influenciar a nossa vida. Não adianta nada a pessoa levar uma vida inteira, 50, 60, 70, 80, 90 anos, 100 anos, frequentando uma igreja, e nunca permitir que Deus venha interferir em sua vida. Essa pessoa simplesmente foi alguém que ocupou uma cadeira na igreja. É uma pessoa que batizou-se, que tornou-se membro de uma igreja, adquiriu uma carteirinha, um documento de que ela pertencia a uma instituição religiosa, mas nunca pertenceu à igreja de Cristo.
igreja de Cristo não é isso aqui. Aqui, entre nós, podem ter pessoas salvas e pessoas não salvas. Existe, como Jesus mesmo disse, o joio e o trigo. O joio e o trigo são duas plantas tão semelhantes, que no começo nós não conseguimos distinguir um do outro. Somente na sua fase adulta, de amadurecimento do grão, é que nós conseguimos identificar qual que é o joio e qual é o trigo. A mesma coisa acontece na igreja, a instituição. Existem os salvos e os não salvos. Os salvos buscam manter essa comunhão, conforme o salmista Davi relata neste salmo. E os não salvos não estão nem aí. Mas um grande segredo é que enquanto o coração estiver batendo, enquanto essa pessoa estiver respirando, enquanto a sua mente estiver funcionando, há a possibilidade dela pedir a Deus para mudar o seu modo de agir, para transformar e então guiá-lo pelo caminho de Deus. O que nós precisamos sempre ter em mente: Deus não é um ser abstrato. O inferno não é um local abstrato. O céu não é um lugar abstrato. Tudo isso é tão real quanto eu que vocês conseguem enxergar aqui, quanto esse microfone que solta esse som. Deus é real, mesmo que você não veja. O diabo é real, mesmo que você não veja. O céu é real, mesmo que você não veja. O inferno é real, mesmo que você não veja. Todos nós precisamos fazer como o salmista e pedir a Deus: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo seu caminho eterno. Glórias a Deus. Que essa palavra fique guardada no coração de cada um. E que você deseje se tornar maduro. O amadurecimento é algo que nós precisamos compreender. O amadurecimento nós não adquirimos quando aceitamos a Cristo. O amadurecimento adquirimos com o passar dos dias. Porque quando aceitamos a Jesus, nós trazemos para dentro da igreja todos os defeitos que nós tínhamos quando estávamos do lado de fora. E conforme vamos nos amadurecendo, então deixamos de lado todos os nossos pecados. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.